Então encerramos também a nossa parte sobre amarração de veículos de carga, pessoal, e vamos falar de outro tipo de transporte, que é o transporte de blocos de rochas ornamentais, tá? Talvez alguns dos senhores não saibam, né? Ou talvez sejam de outros estados, de outros lugares, até mesmo de Santa Catarina, mas nós temos uma grande produção de rocha ornamental, principalmente na região de Brusque, tá? Então tem uma mina muito grande ali de rochas ornamentais. Do que se trata essas rochas ornamentais, pessoal? É o mármore, o granito, tá? Então, isso são considerados rochas ornamentais. E eles podem ser transportados tanto em blocos de pedra, né, como na imagem lá no caminhão amarelo, ou podem ser transportados, cortados, serrados em placas, como na imagem também ali do caminhão mais escuro, tá? Então, conceito geral, até já dei o spoiler ali, são blocos de mármore e granito em forma de paralelepípedos, qualquer dimensão, para serem utilizados aí na indústria de transformação, tá? Por que da fiscalização? Então, nós temos aí as imagens aí que demonstram falhas na fiscalização, na amarração, no acondicionamento dessa carga no caminhão, que acabam gerando muitos acidentes de trânsito. O artigo 102 a gente já viu que todo veículo deve estar devidamente equipado para transitar, de modo a evitar o derramamento da carga sobre a via, e o CONTRAN vai regulamentar esses requisitos mínimos de segurança para cada tipo de transporte, tá? Então, no caso das rochas ornamentais, tá, eles fazem algumas definições. Então, o comprimento é sempre a maior dimensão do bloco de rocha, a largura, a dimensão intermediária e a altura, a menor direção. Tá? Então, nós temos a rocha, é um triângulo, é um retângulo em 3 dimensões, né, pessoal? Então, imaginem uma rocha, um bloco, é um retângulo em 3 dimensões, ele tem um comprimento, uma largura e uma altura. São as 3 dimensões do retângulo. O comprimento vai ser sempre o maior lado, a largura a dimensão intermediária e a altura a menor dimensão desse bloco. Então nós temos um retângulo, pessoal, o comprimento vai ser sempre a maior direção, a maior medição, tá? A maior dimensão medida. Consideram-se rochas ornamentais blocos de mármore e granito em forma de paralelepípedo em qualquer dimensão destinada à indústria de transformação. Considera-se chapa serrada, para efeitos dessa resolução, o produto resultante do processamento dos blocos pelos teares já pronto para aplicação na construção civil. Então a placa serrada é, como eu falei para vocês, aquelas placas ali na qual o mármore e o granito são cortados pelas indústrias de transformação. As lingas são, por definições, cabos que servem para prender um determinado objeto ou elevá-lo para o meio mecânico. Geralmente são formadas por um anelão que prende 1, 2, 3 ou 4 pernas decorrentes. Aí dotadas de um acessório, geralmente um gancho nas extremidades. Tá? Então nós temos aí como equipamento, vamos ver lá que tem um aplicamento obrigatório, as lingas e as correntes para o transporte de blocos de rochas ornamentais. Tá? Então, quais são os requisitos que devem ser observados no transporte de rocha ornamental, pessoal? A amarração de rochas, que deverá obedecer os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução 354 de 2010. Tá? Então, nós temos que o transporte de rocha só é permitido com a utilização de linga de corrente e quando a altura mínima for igual à soma das seguintes parcelas: comprimento da trava do bloco, comprimento do gancho com trava mais de 3 elos de corrente de grau 8, que é a corrente de 3 milímetros, comprimento do tensionador de corrente e comprimento de 5 elos de corrente grau 8, 13 milímetros. Tá? Então é basicamente isso aqui, tá, pessoal? Então nós temos aí as lingas, as correntes e os ganchos, tá? Então esse vai ser o sistema de amarração, tá, da rocha ornamental, tá? Quando ela fala o conceito aqui, é o comprimento do gancho com trava mais 3 elos de corrente e o comprimento de 5 elos de corrente. Então é o máximo permitido, então são os elos das correntes aqui, que é o máximo permitido para a altura do bloco de rocha ornamental. Tá? Então temos aí comprimento da trava do bloco, comprimento do gancho da trava, comprimento do tensionador de corrente, nós vimos lá que é obrigatório,
e o comprimento de 5 elos de corrente. Para amarração longitudinal e transversal do bloco de rocha, deve ser utilizado um conjunto mínimo de 8 travas de segurança, sendo 2 em cada lateral da carroceria, 2 frontais e 2 traseiras. Tá? Esse transporte de blocos em rochas ornamentais, pessoal, ele é feito com uns dispositivos de segurança que devem ser posicionados em volta do bloco, tá? E esses dispositivos de segurança vão ser amarrados aí por correntes, tá? Então tá aqui o formato visto aí do veículo. Essas partes cinza aí são os dispositivos de segurança que fazem a amarração, a fixação dos dispositivos à carroceria do veículo, e aí são utilizadas as correntes de aço para amarração. Tá? Então cada trava de segurança deve ter altura suficiente e ser posicionada de forma que tangencie ou fique o mais próximo possível do bloco, haja vista a irregularidade da superfície e o sistema de ajuste da posição da trava. Tá? Então, esses dispositivos laterais de segurança, que como tem na imagem levada para vocês, devem ser posicionados de forma que essa tangência se encaixe, né, a extremidade, o canto do bloco da rocha. O bloco de rocha ornamental pode estar apoiado sobre 2 ou mais barrotes, né, pessoal? Nada mais é do que o barrote, do que seriam umas vigas de madeira, tá, pessoal? Coloca-se umas vigas de madeira aí para melhorar aí a fixação desse bloco à estrutura do veículo. Tá? Então, esses barrotes de madeira ou de outro material com densidade compatível, de seção retangular ou quadrada, com altura máxima de 20 centímetros, devendo a face da maior área estar voltada para baixo. Tá? Então nada mais é do que seria aí umas vigas no qual é posicionado o bloco de rocha ornamental. Tá? Então nós temos ali os barrotes e as travas de segurança, né, conforme a previsão legal aí para o transporte de bloco de rochas ornamentais. Tá? Então nós temos outro exemplo aí dos barrotes, das travas de segurança, todas amarradas devidamente por corrente, né? E nós temos que, a partir do licenciamento anual de 2012, os veículos utilizados no transporte de bloco que exigem amarração, que nós já vimos aí nos termos do artigo 4, lá com os dispositivos de segurança, as correntes, as lingas e os equipamentos de tração da corrente, tá? Devem comprovar, né, a sua adaptação com o CSV. Tá? Então, quando a gente instala no veículo os dispositivos de segurança para transporte de rocha, o dispositivo, essa trava de segurança aqui, tá? Ela é fixada à estrutura da carroceria do veículo. Tá? Obrigatoriamente a gente deve ter o certificado de segurança veicular quando ele for adaptado para poder circular nas vias terrestres. Os veículos de transporte de bloco de rocha ornamental também constam no seu documento, tá, pessoal? Ou o transporte de granito, ali se for o caso, o transporte de rocha, se for o caso. Aí a abreviatura vai depender muito do órgão de trânsito, tá? Mas há referência a essa situação no documento do veículo. O transporte de rochas ornamentais e de chapas serradas deverá observar as seguintes normas gerais. O transporte de rocha serrada deve observar o disposto no artigo 9 dessa resolução, exceto quando cargas transportadas em containers. Tá? Então as placas serradas, pessoal, então aquelas placas de mármore, de granito, quando transportadas nos veículos de carga, elas devem ser transportadas em cavaletes, tá? Cavaletes verticais, para cada qual afixado a uma viga e, por sua vez, essa presa ao chassi do veículo por um par de grampos aí de 7/8 de polegada. Tá? Mais ou menos é essa situação aqui. Ó. Então, a placa de rocha ornamental, de granito ou mármore, ela deve ser transportada no cavalete. Este cavalete deve ser fixado à carroceria do veículo através de um grampo como este, tá? De 7, como eu já falei ali, de 7/8 de polegada. Tá? Então esse é o dispositivo necessário para transportes de rochas ornamentais através de placas serradas. Tá?
As chapas serradas devem ser unitizadas ao cavalete, em cada face desse cavalete, por meio de 2 cintas de poliéster de largura mínima de 50 mm de carga e de carga mínima no mínimo de 2.000 kg força, fator de segurança 2/1, tensionadas sem folga por meio de catracas, tá? Então, as chapas serradas, pessoal, elas devem ser ali colocadas junto ao cavalete, obviamente em ambas as faces do cavalete, e devem ser fixadas por no mínimo 2 cintas de poliéster, né, na configuração 2/1. Tá? Então, o peso das chapas deve ser metade da capacidade de tração das cintas utilizadas. O conjunto formado pelo cavalete e chapas serradas unitizados deve ser amarrado transversalmente ao veículo por meio de 2 cintas de poliéster de largura mínima de 50 mm, carga mínima de 2.500 kg força, fator de segurança 2/1, tensionadas sem folga por meio de catracas e conectadas à viga, que deve ser solidária ao chassi do veículo de carga. Então são essas as situações de amarração de carga, pessoal. Então, chapa serrada, nós temos os cavaletes aí e a viga de fixação do cavalete. Então, nós temos a utilização das chapas, tá? E a utilização do conjunto aí que vai fazer essa fixação das placas serradas à estrutura do veículo, tá? A amarração deve ser transversal por meio de 2 cintas de poliéster, tendo cada cinta a capacidade nominal de carga mínima de 10 toneladas, ambas tensionadas sem folgas por meio de catracas fixadas às travessas de ferro, presas à longarina e ao chassi do veículo, com grampo de 22,23 mm ou 7/8 aos pares. O transporte de rochas ornamentais deverá observar as seguintes regras gerais, tá? Atender o dispositivo, desculpa pessoal, o transporte dessas rochas ornamentais em containers, tá? No caso dessas rochas ornamentais ou chapas serradas forem transportados em containers para exportação, também é comum isso acontecer. O transporte de blocos ou chapas serradas de rochas em container deve obedecer o artigo 10 desta resolução. No artigo 10 ela fala que esses blocos e chapas serradas podem ser transportados em containers e devem seguir, obviamente, as regulamentações do transporte de container que a gente já viu. Tá? Preferencialmente vai ser utilizado os containers tipo dry box ou open top. Tá? Nós já vimos lá na aula sobre containers. Tá? Então, o travamento do bloco, né, em containers vão ser utilizados aí umas travas de madeira com uma fixação em cunha para que esse bloco fique firmemente amarrado à estrutura do container. O transporte de rochas ornamentais e de chapas serradas deverá também observar o seguinte: atender a resolução 11, que fala que os blocos de rocha ornamental que não comportam amarração devem ser transportados em caçambas metálicas, desde que estejam travados de acordo com o anexo 2 dessa resolução. Quando transportados em caçambas metálicas, devem estar devidamente travados, tá? Então, as rochas ornamentais, caso elas sejam transportadas em caçambas metálicas, conforme o modelo que a gente viu nesse desenho abaixo, tá? Essas caçambas devem estar devidamente fixadas à estrutura da carroceria. O transporte de rochas ornamentais e de chapas serradas deverá observar o seguinte: tá? Em nenhuma hipótese poderá haver sobreposição dos blocos de rocha ornamental. Tá? Então é proibido a fixação, a colocação, o transporte de um bloco de rocha ornamental sobre outro, tá, pessoal? Opa! E o transportador ali, o condutor de veículos que efetua esse transporte de rochas ornamentais ou de chapa serrada deve ser aprovado em curso específico, tá? Que para efeitos da resolução 789 é o curso de transporte de cargas indivisíveis. Então, o condutor que transporta tanto chapa serrada ou bloco de rocha ornamental vai ter que fazer obrigatoriamente esse curso
específico de transporte de cargas indivisíveis para se regularizar como condutor desse tipo de veículo. Tá, então nós temos algumas irregularidades aí, pessoal. Então, no transporte, no caso aqui, as cintas, né? Não pode ser, a gente viu que bloco de rocha ornamental é amarrado por correntes, tá, pessoal? Não pode utilizar cintas para amarração de bloco de rocha ornamental, ele é devidamente fixado por correntes, tá? Até tem as travas de segurança ali, mas o dispositivo de amarração está irregular. Nós temos aí as lingas de corrente, né, e as travas e frouxas, né? Então, além de estar afastadas, né, estão distantes aqui da rocha, né? A gente pode ver ali que ela está longe da rocha, ela não encaixa devidamente na trava de segurança, bem como também as suas correntes estão soltas. A ausência de amarração, de unitização das chapas ao cavalete, tá, pessoal? Então nós vimos que embora a amarração, nesse caso da figura, embora a amarração da chapa ao cavalete esteja correta, tá? No segundo grupo de placas cerradas, faltou a unitização da carga, tá? Então nós vemos lá no primeiro, na primeira parte, lá onde há a primeira carga de chapa cerrada, ela está devidamente unitizada lá. Vocês podem ver que tem lá os dispositivos de amarração tanto transversal quanto longitudinal. No segundo grupo de placas cerradas, falta essa unitização da carga, tá? Falta exatamente essas cintas transversais que servem para unitizar as placas. Aí nós estamos vendo o transporte de rocha ornamental com a ausência de trava de segurança, de linga, de corrente, de amarração, a falta de quase tudo, né? Aqui nós temos também a ausência de lingas, né? Então a ausência da amarração, a ausência das correntes para amarração dos blocos ornamentais, tem as travas de segurança, mas não tem a corrente. E também tem aí outra irregularidade no transporte, é o condutor que não consta no prontuário do Detranet lá, o curso de transporte de cargas indivisíveis, tá? Pode até ter outros cursos, mas não há o específico para esse tipo de transporte, tá? E ali, como lembrando a vocês, a resolução 850 de 2021, os cursos obrigatórios agora eles só vão estar disponíveis nos sistemas informatizados, tá? As CNHs emitidas aí após a resolução já não constam os cursos específicos no seu campo de observação. Aí vamos às infrações, pessoal. Então nós temos o 239, né, que é sem equipamento obrigatório, quando ele está sendo transportado aí sem trava, sem linga de corrente, sem cinta, sem cavalete das chapas centrais, das chapas cerradas na vertical. Então tudo isso configura infração do sem equipamento obrigatório. Cintas em mau estado de conservação, cintas ou lingas com folga, travas não travadas ou danificadas, também está ali equipamento obrigatório ineficiente e inoperante, 239. Blocos com travas afastadas, altura insuficiente, travas com carga de trabalho inferior, mais de um bloco no mesmo conjunto de travas, linga de corrente inferior a grau 8 ou CMT de 10 toneladas, sem etiqueta do fabricante, tá? Caso da cinta, né? Todas essas infrações configuram, são tipificadas no artigo 230.10 do CTB, equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido. As lingas em mau estado, danificadas ou inoperantes, as lingas são aquelas lingas de corrente, né, pessoal? São aquelas correntes ali devidamente unitizadas, ali, amarradas uma a outra, que propiciam um sistema de amarração, tá? No caso dessas correntes estarem em mau estado de conservação, danificadas ou excessivamente desgastadas, nós vamos autuar o condutor no artigo 230.18, tá? Conduzir o veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança do veículo. Se o condutor não possuir o curso especializado, né, de cargas indivisíveis, não constar no RENASH e ele não portar o documento comprobatório da aprovação no curso, né, que é um documento de porte obrigatório, certificado de aprovação no curso, ele vai ser autuado no artigo 232
conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório. Vamos, então, pessoal, para o transporte de toras e madeira brutas nos veículos de carga. Tá? Nós temos ainda um tempinho aí para encerrar a aula. Então, o transporte de toras de madeira bruta. Vai ser muito importante essas informações para aquele pessoal que vai trabalhar no meio oeste, né? Então, região de Lages, Caçador, toda aquela região do Planalto Serrano e meio oeste catarinense, é comum, né, o transporte de toras e de madeira bruta em veículos de carga, né? Muito comum e razoavelmente esse transporte é feito de forma irregular, tá? Há muito descumprimento de legislação no transporte de toras de madeira bruta nessas regiões ali, Otacílio Costa, tem uma região ali que é terrível para circulação de veículos de transporte de tora, tá? Então vamos lá, o que diz a resolução 196 sobre transporte de tora e de madeiras bruta, pessoal? Ele fala o seguinte: é considerado tora, para fins dessa resolução, a madeira bruta com comprimento superior a 2,5 metros. Tá? Então toda madeira bruta em estado bruto, tá, que possui um comprimento superior a 2,5 metros, ela é considerada então para efeitos dessa resolução como tora. Então nós temos outros tipos de madeira bruta, daí que não a tora, que não atinge essa dimensão da tora. Então nós temos o rolo, torrete, vara e outros nomes aí que são designados aí para essa madeira que não é considerado como tora. Tá? O transporte nas vias públicas de tora de madeira bruta, mesmo que descascada, tá? Então mesmo que a madeira bruta tenha sido apenas descascada, ela não foi processada ainda, tá? Se enquadra nessa resolução. Tá? Aí ele fala que as toras devem ser transportadas no sentido longitudinal do veículo, tá? Então é no sentido do comprimento da carroceria do veículo, tá? De forma vertical ou piramidal. Tá? Então são as duas formas de transportar toras no veículo. Lembrando que tora é a madeira bruta com mais de 2,5 metros de comprimento. Tá? Então está aqui o transporte de cargas no veículo com a disposição vertical, né? Então o transporte de toras na configuração vertical e na configuração piramidal, né? O triangular, né? Que a gente faz uma base e vem acondicionando as toras uma sobre a outra de forma a construir aí uma pirâmide com as toras transportadas. Tá? Então nós temos aí o formato verticular e o formato piramidal. Quando essas toras estiverem dispostas verticalmente, tá? Então é nesse quadrado aqui, ó, tá? Os painéis dianteiro e traseiro da carroceria de veículo é obrigatório, né? O painel dianteiro e traseiro do veículo, exceto para os veículos extensíveis com toras acima de 8 metros de comprimento, para os quais não serão necessários os painéis traseiros. Tá? Então, painel dianteiro e traseiro é obrigatório, exceto para os veículos extensíveis com toras acima de 8 metros de comprimento, para os quais não são necessários os painéis traseiros. Então, se a tora transportada nesse veículo tiver mais do que 8 metros de comprimento, é dispensável o painel traseiro neste veículo. As escoras laterais metálicas perpendiculares do assoalho da carroceria do veículo, que são chamados os fueiros, tá, pessoal? Então estas hastes metálicas nas laterais do veículo, então nós temos o painel frontal, o painel traseiro, e no veículo de transporte tora de madeira, obrigatoriamente nós vamos ter estas hastes metálicas, tá? Que são perpendiculares ao solo da carroceria, à plataforma da carroceria, sendo necessária 2 escoras de cada lado, no mínimo, para cada tora ou pacote de tora. Tá, pessoal? Então, tora, lembrem-se lá, madeira com no mínimo 2,5 metros de comprimento. Então, no transporte destas toras, nós vamos ter que ter no mínimo 2 fueiros para cada tora ou pacote de toras, caso elas estejam empilhadas, né? Então, no caso das toras empilhadas, a gente vai ter que ter 2 fueiros obrigatórios para cada pacote de tora.
Estas toras, além dos fueiros, né, além dessas escoras laterais do painel frontal e do painel traseiro, com aquela exceção de toras acima de 8 metros, elas devem estar amarradas por cabos de aço ou cintas de poliéster com capacidade mínima de ruptura de 3 kg-força, tensionadas por sistema pneumático autoajustável ou catraca fixada na carroceria do veículo. Tá? Então vocês devem ter visto já esses caminhões de tora. Geralmente eles têm lá o painel frontal, o painel traseiro, e eles possuem as catracas fixadas nas laterais do veículo. Tá? Então a cinta de poliéster ali, ela é travada nestas catracas, tá? Posicionadas nas laterais dos veículos. Tá? No caso do transporte piramidal, então nós temos as toras empilhadas de forma a constituir um formato triangular. O painel dianteiro com largura igual à da carroceria do veículo, então é obrigatório o painel dianteiro. Fueiros laterais perpendiculares ao plano da carroceria do veículo, com altura mínima de 50 centímetros, reforçados por salva-vidas, sendo necessário no mínimo 2 conjuntos de fueiros por tora inferior externa de cada lado da carroceria. Agora eu travei o cérebro de vocês. Agora ninguém entendeu mais nada, né, pessoal? Vamos voltar lá para o desenho, pessoal. O desenho é sempre mais útil, tá? Vamos voltar aqui, pessoal. Então, na carga vertical, nós temos que ter o fueiro, 2 fueiros para cada conjunto de toras. Vocês podem ver aqui que tem um painel frontal e um conjunto de 2 fueiros para o conjunto de toras. Na carga piramidal, pessoal, não é necessário o fueiro na altura da carga, tá? Esse fueiro ele deve ter no mínimo 50 centímetros de altura, tá? De modo, pessoal, que ele impeça apenas o deslocamento lateral da primeira linha de toras. Tá? Então a primeira linha de toras vai estar amparadas pelo fueiro. Então é um fueiro com tamanho bem menor. Tá? Por quê, pessoal? Porque as demais toras, as toras que estão nos andares, vamos dizer assim, superiores, elas acabam sendo travadas pela própria estrutura das toras que estão abaixo. Né? Então é um encaixe de toras que elas vão se fixando entre elas mesmas. Então a única tora que precisa estar devidamente ancorada é a base. Então a base, por isso é que esse fueiro para o transporte piramidal, ele precisa ter no mínimo 50 centímetros, reforçado por salva-vidas, sendo no mínimo necessário 2 conjuntos de fueiros salva-vida por tora inferior externa. Tá? Então isso é que é o obrigatório pro caso do acondicionamento das toras no formato piramidal. As toras no formato piramidal devem ser fixadas à carroceria, também por cabo de aço ou cinta de poliéster, capacidade mínima de ruptura de 3 kg-força, né, ajustáveis, tensionadas por sistema pneumático ou por catracas fixadas na carroceria do veículo, sendo no mínimo necessários 2 cabos de fixação ou 2 cintas de fixação por tora. Tá? Então, no formato piramidal, é 2 cabos por tora. A camada superior de toras deve ter distribuição simétrica em relação à largura da carroceria. Então, a pirâmide, pessoal, vamos dizer assim, tem que ser uma pirâmide perfeita, tá? Não pode ser uma pirâmide torta para um lado. Então as toras devem ser acondicionadas de forma que a tora de cima fique no eixo central da lateral do veículo, né? Então a mesma distância lateral de ambos os lados do veículo. Então a pirâmide tem que estar devidamente formada de forma que a tora que forme lá o topo da pirâmide fique devidamente acondicionado ao veículo. Então temos aqui, pessoal, aqui ó, os desenhos facilitam tudo, né? As imagens, né? Então, cada uma das toras das camadas superiores deve estar encaixada entre as 2 toras da camada imediatamente inferior. Tá? Então, nós temos aqui, pessoal, o fueiro com no mínimo 50 centímetros, tá?
E nós temos o salva-vidas aí, que é a cinta de poliéster ou os cabos, que devem ser no mínimo 2 para cada grupo de toras, tá? Sendo que a tora, que forma o topo da pirâmide, deve estar centralizada com relação ao eixo do veículo, tá? Então aí resumimos tudo isso, todos esses slides aí, nas imagens que nós estamos vendo agora, tá? Então quem for trabalhar lá na região do meio oeste, salve esse slide aí no celular e fiscalizem esses veículos aí que transportam essas toras aí nos dois formatos, seja vertical, seja no piramidal. No caso previsto no inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo, relativamente a combinações de veículo de carga, a colocação dos painéis é obrigatória somente na extremidade dianteira da unidade ligada ao caminhão trator e na traseira na última unidade. O que quer dizer isso, pessoal? Quando tiver mais de um veículo, transportando a uma combinação de veículo, o painel frontal e o traseiro será apenas aquele frontal do primeiro veículo e o traseiro do último veículo, tá? Não precisa haver painéis intermediários, tá? Então, na combinação de veículos para transporte de tora, a gente viu lá que era obrigatório painel frontal e painel traseiro. A exceção era toras com mais de 8 metros de comprimento, para o caso apenas do painel traseiro. Painel frontal obrigatório sempre. No caso de combinações de veículos, é desnecessário o painel intermediário entre esses veículos, tá? Então, basicamente, tem que haver apenas o painel frontal, o primeiro lá do primeiro veículo, e o painel traseiro lá do último veículo, tá? Então, os veículos adaptados ou alterados para o transporte de carga, pessoal, então, aqueles que não foram originalmente fabricados com esses equipamentos aí, fueiros, painel frontal, painel traseiro necessários ao transporte de carga, devem obrigatoriamente terem a sua alteração registrada no documento do veículo após inspeção veicular, né, após o certificado de segurança veicular, e vai constar lá no documento do veículo o transporte de toras, tá? Vai ser constado lá no registro do veículo a alteração lá que esse veículo foi transformado para transporte de toras. E aí nós temos outro exemplo de transporte de tora e mecânica operacional, é justamente aquele veículo que dispõe do guindaste, tá, pessoal? Então, há veículos de transporte de tora que a estrutura do guindaste já é fixada à estrutura do veículo. E aí, neste caso, fica transporte de toras / mecânica operacional, que é justamente esse guindaste acoplado ali à estrutura do veículo. Tá? Então, nós temos o exemplo aí de um documento de veículo lá que traz o registro lá da alteração necessária aí para que esse veículo possa transportar toras. Inclusive lá no campo de observação também, se vocês observarem aí mais detalhadamente, vai ter o CSV da transformação deste veículo, tá?